Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Aqui vocês estão no canal Física e eu sou o professor Kelson com mais uma aula. A nossa aula de hoje é mudança de fase ou de estado e calor latente. Nessa aula a gente vai aprender qual a diferença entre calor latente e calor sensível. E eu vou fazer um exercício com vocês para a gente saber como a gente calcula a quantidade de calor numa transformação, por exemplo, de gelo até água. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aí embaixo. E se você é inscrito, muito obrigado. Então, vamos à aula, depois da vinheta. Então, pessoal, mudança de estado ou de fase. Vocês sabem que nós temos três estados principais da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Existem outros estados? Sim, como condensado de Bose-Einstein e o plasma. Mas no nosso cotidiano nós vimos principalmente quais? Sólido, líquido e gasoso. Então vamos lá? Então tá aí, ó, sólido, líquido, gasoso. Então vamos supor que aqui, galera, que é água, né? Então tenho aqui um bloco de gelo, água líquida e vapor d'água. Para eu passar do sólido para o líquido, eu preciso de uma transformação. Que transformação é essa? Vamos lá. A minha transformação é que é qual? Fusão. Então essa aqui é a fusão. Para passar do líquido para o vapor, eu preciso de quê? Qual que é esse processo? Vaporização. Vaporização. O processo contrário é a condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido é a solidificação. E direto do sólido para o gás, né? No caso nosso aqui é o vapor d'água, ou do vapor d'água para o gelo, é a sublimação, certo? Então tá aí todos os processos que nós temos, né? Fusão, vaporização, solidificação, condensação ou liquefação e sublimação. Bom, no caso da vaporização, nós temos três tipos de vaporização. Primeiro tipo de vaporização é a evaporação. Como acontece a evaporação, galera? A evaporação é um processo extremamente lento e não tem uma temperatura específica para acontecer ele. Tá? Então, por exemplo, você tem uma poça d'água no chão. Está lá no sol e aquela poça d'água vai o quê? Evaporar. Então não tem uma temperatura específica para isso. Ela pode evaporar a 20 graus Celsius, ela pode evaporar a 30 graus Celsius, ela pode evaporar a 40 graus Celsius, certo? Então a evaporação é um processo... Certo? Foi o que eu acabei de falar. A evaporação é um processo lento e não tem uma temperatura específica para acontecer esse processo. Tá? O outro tipo é o que? A ebulição. Aí sim, a ebulição ela é um processo turbulento e tem uma temperatura específica para acontecer. No caso da água, é 100 graus Celsius. Claro, há uma pressão constante de 1 atm. Então, a ebulição é aquela que nós vamos usar aqui para fazer os nossos cálculos, porque ela tem uma temperatura específica. Então, é um processo turbulento, por exemplo, que você coloca água numa panela, certo? Então, você vai colocar água na panela, colocar ela no fogo, o que acontece? Vai começar a criar aquelas bolinhas lá na água, vai ficar um processo turbulento, vai ficar água agitada e na
Superfície da água você vai ver o quê? Vai ver o vapor saindo. Então a água está fazendo o quê? Entrando num processo de ebulição, que é um dos tipos de vaporização. Então vamos lá. O outro processo é a calefação. Calefação, galera, é um processo extremamente rápido e também não tem uma temperatura específica. Essa temperatura tem que ser bem alta, né? No caso da água, você coloca uma gotinha de água na chapa muito quente, que ela faz assim. Aí aí o que acontece? Você tem o nosso processo de calefação, que é um dos processos de vaporização, tá? Então ela não tem uma temperatura específica e acontece o que? É um processo extremamente o que? Rápido, tá? Então tá aí, nossos 3 tipos de vaporização, certo? Bom, aí galera, o que acontece? Vamos fazer aqui o seguinte, nesses processos que eu tenho de mudança de estado, para eu fazer esse processo, por exemplo, mudar do sólido para o líquido, por exemplo, eu tenho que injetar energia térmica. Por exemplo, nesse cubinho de gelo nosso aqui. Aí quando eu injeto energia térmica nesse cubinho de gelo, que nós falamos que é calor, né? O que acontece? O sólido é bem juntinho, né? As moléculas, bem compactado, vamos colocar assim. Eu injetando energia nele, o que vai acontecer? Ele vai começar a espaçar essas moléculas, sem aumentar o grau de agitação delas. Porque quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, a minha temperatura não muda. Por isso que nós chamamos que, no caso da água, o gelo, a temperatura de fusão é qual? 0 graus Celsius. Sempre mantendo a temperatura constante de uma atmosfera, que é a temperatura ali a nível do mar, certo? Então, o que acontece? Quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu vou ter que fornecer energia, no caso, no nosso bloquinho de gelo, para ele passar o quê? Para água líquida. E como é que isso acontece? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, galera, eu tenho lá o meu bloquinho de gelo, tá aqui meu bloco de gelo, e eu tenho que fornecer o quê? Energia térmica para ele, não é? Então, eu venho aqui e forneço energia térmica na forma de calor, ou seja, uma quantidade de calor, vou chamar de Q1, certo? E para passar do líquido para o gasoso, eu faço a mesma coisa. Então vamos lá. E aí, o que acontece? Eu tenho que também fornecer calor aqui também, ou seja, energia térmica. Bom, para eu passar do vapor para o líquido, eu tenho que retirar a energia térmica do sistema, no caso aqui do meu vapor. No caso aqui nós estamos mexendo o quê? Como sendo a água, certo? Então eu venho aqui, retiro calor aqui, ó. E daqui para cá a mesma coisa. Essa quantidade de calor, essa energia térmica aí que nós estamos colocando e tirando, nós chamamos de calor latente. Por quê? A palavra latente quer dizer o quê? A palavra latente em latim quer dizer o quê? Escondido. Então, quando você coloca calor aqui, né, essa energia térmica, o que acontece? As moléculas as não agitam. Elas só vão o quê? No caso aqui do sólido para o líquido, elas vão começar a se espaçar sem mudar a temperatura. No caso do líquido para o vapor, a mesma coisa. Você vai injetar calor ali e ela vai o quê? Ela já está espaçada, vai espaçar cada vez mais e vai se transformar em quê? Em vapor ou gás. E aqui é a mesma coisa, só que você vai retirar, né, energia térmica. Então, como é que a gente calcula essa quantidade de calor? Como é que a gente calcula esse calor latente? Vamos lá. Vamos supor aqui
que eu tenho aqui um bloquinho de gelo, né? O mesmo bloquinho ali de gelo, só que um pouquinho menor, tá? Ó, tem aqui um bloquinho de gelo, certo? Esse bloquinho tem uma massa, chamada de massa M1. E eu preciso fornecer calor para ele, né? Vou chamar de Q. Preciso fornecer calor para ele, ou seja, energia térmica, e ele vai se transformar em quê? Em líquido. Esse bloquinho massa, né? M1. Esse bloquinho tem uma temperatura aqui de 0 graus Celsius e passa para 0 graus Celsius. Porque lembra que eu falei? Quando a mudança de fase ou mudança de estado, essa temperatura ela não muda. Lembrando que tudo isso aqui está a uma pressão de 1 atm. Quando eu faço isto, o que acontece? Eu preciso fornecer uma energia térmica, uma quantidade de calor, tá? E aí, o que eu faço? Vamos comparar agora com um bloco maior. Vamos supor aqui, tá? Que eu tenho um bloco maior aqui de gelo, certo? Esse bloco aqui, a massa dele eu vou chamar de M2. E essa massa M2 é maior que a massa M1. Então a massa M2 ela é maior que a massa M1. Aí eu tenho que fornecer calor para ele também, né? Fornecer energia para ele poder derreter e fundir. Tá aí. Aqui. E aí eu tenho aqui, ó. M2, certo? Vou chamar esse aqui de Q1 e esse aqui de Q2. Aí eu pergunto, qual desses aqui eu preciso fornecer mais energia na forma de calor? O bloco menor ou o bloco maior de gelo? Qual que eu preciso fornecer mais calor para poder chegar aqui, ó, no estado líquido? Vamos lembrar o seguinte, esse bloco menor, como tem a massa menor, ele tem menos moléculas ali agregadas nele, porque ele é menor, certo? Menor massa, menos moléculas agregadas. Aqui você tem o quê? Uma maior massa, logo você tem mais moléculas agregadas. Para você desagregar essas moléculas para chegar na fase líquida, e esse aqui também na fase líquida, você vai precisar de quê? De muito mais energia desse lado, no bloco maior do que no bloco o quê? Menor. Logo, qual que é a nossa conclusão? Que a quantidade de calor, a nossa energia térmica, ela é proporcional à massa. Então nós chegamos nessa seguinte conclusão, que quanto maior a massa, mais energia eu preciso para o quê? Para o quê? Para eu passar do estado sólido para o estado o quê? Líquido. Eu preciso de mais energia porque eu tenho mais moléculas para eu o quê? Desagregar para chegar no estado líquido. Vou apagar esse lado de cá para a gente poder continuar aqui com a nossa conta, ok? Então aqui, galera, vamos lá. Foi o que a gente concluiu aqui, ó. Quantidade de calor é proporcional. Vou fazer um proporcional aqui. É proporcional à massa, tá? Bom, toda vez que nós temos um sinal de proporção, né, tanto na matemática, na física, na área de exatas, nós trocamos esse sinal de proporção por um sinal de igual e uma constante, certo? Para a gente poder, como se fosse equilibrar a equação. Então eu tenho o seguinte, ó, a quantidade de calor é igual a constante vezes m, certo? Essa constante nós damos um nome para ela nesse caso aqui, que é o meu calor latente. Então aqui, ó, eu tenho aqui o meu calor latente. Então a nossa equação vai ficar dessa maneira aqui, cara. Q é igual a
m vezes L. Esse L é a nossa constante. Tá aí a minha equação de calor latente. Quantidade de calor é igual a massa da substância vezes o meu calor latente. Este calor aqui latente, galera, ó, esse L, que é o nosso calor latente, ele é tabelado. Então, cada substância tem o seu calor latente, tá? Então, você não precisa decorar nenhum, para falar a verdade, você não precisa decorar nenhum tipo de constante física. Sempre vai ser tem uma tabela para você poder pesquisar, ou vai ser dado no exercício, como os dados, né? Tá? Então, você não precisa saber esse calor latente, assim como o calor sensível lá na outra equação, Q igual a mc delta T, certo? E só para a gente poder ter uma ideia, esse calor latente, por exemplo, da água, nós temos o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição ou de vaporização. Então aqui o calor latente, por exemplo, da água, calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. E o calor latente de ebulição ou de vaporização é de 540 calorias por grama. Então, se você perceber, para você poder passar daqui para cá, você precisa de quanto? De 80 calorias, né, de uma quantidade de calor de 80 calorias para desagregar as moléculas de sólido para líquido 1 grama dessas moléculas. Tá? Então eu preciso de 80 calorias para fazer o quê? Passar de sólido para líquido somente 1 grama. Então, ou seja, a cada 1 grama, né, dessa substância, no caso a água, eu preciso de quanto? 80 calorias. Agora, se você perceber na ebulição ou na vaporização, para cada 1 grama você precisa de quanto? 500 calorias. Ou seja, muito mais para sair do estado líquido para o estado o quê? De vapor d'água, certo? Então, o que acontece? Vamos fazer então um exercício para a gente ver como que a gente faz o cálculo dessa quantidade de calor latente. Vamos lá para o exercício. Então, pessoal, nosso exercício está falando o seguinte: um cubo de gelo de 100 gramas a menos 10 graus Celsius é aquecido até se transformar em água líquida a 60 graus Celsius. Qual a energia fornecida para o gelo para ele se transformar em água a 60 graus Celsius? Foi dados os dados, né, do exercício. Calor específico sensível do gelo 0,5 calorias por graus Celsius. Calor específico sensível da água 1 caloria por graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por gramas. Então vamos lá fazer o exercício lá no quadro. Bora! Então aqui, galera, tem uns dados do problema, né? Ele me deu que você tem um cubo de gelo a 100 gramas, a menos 10 graus Celsius, certo? Você tem que passar ele para água a 60 graus Celsius. Só que, galera, não é uma coisa assim instantânea. Você não vai pegar o cubo a menos 10 e passar direto para 100. Você tem que ter o quê? Os pontos ali de fusão, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu fiz um esquema. Então toda vez que vocês forem fazer esse tipo de exercício, sempre faz um esqueminha, cara. Um esboço aqui com um cubinho, a água, no caso o vapor, se tivesse vapor, tá? Então nesse caso aqui que eu tenho, ele vai passar de menos 10 para o ponto de fusão da água, que é quanto? 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Eu tenho que manter a pressão constante. Por quê? Porque se eu modifico a pressão, eu mudo esses pontos aqui de fusão e lá na frente ponto de ebulição, se fosse o caso. Seria outros pontos de fusão, outro ponto de fusão, né? Vamos colocar assim, e outro ponto de ebulição. Tá? Então aqui no caso, para passar de menos 10 para 0, eu preciso de uma quantidade de calor, ou uma energia térmica, né? Para passar de 0 para água, certo? Sólido para líquido, vou precisar de uma quantidade de calor.
E para passar de zero, né, no estado líquido para 60 graus Celsius aí no estado líquido, vou precisar de uma quantidade de calor. Aí é que vem a diferença entre calor latente, que nós vimos, e calor sensível. Calor latente é quando você tem a mudança de estado, de fase. Então, nesse caso aqui, o meu calor latente é onde? É nesse processo aqui, ó, de sólido para líquido. Então, esse aqui é calor latente. Então, vamos colocar aqui um L de calor latente. E calor sensível, que nós vimos na aula passada, certo? Seria o quê? Somente a variação de temperatura. Então, você pega uma substância e varia a temperatura dela, o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Você está fornecendo uma quantidade de calor, o quê? Sensível para ela, latente não, sensível para ela. Se você está retirando e ela está somente mudando a temperatura, então também você está fazendo o quê? Retirando calor sensível dela. Então, nesse caso aqui, como só tem mudança, né, de temperatura, está na mesma fase sólida, então aqui é calor o quê? Sensível. E aqui também tá líquido, água, líquido, água. Então aqui também é calor o quê? Sensível, que eu só mudei somente a temperatura. E ele quer saber qual a quantidade de energia fornecida para esse bloquinho aqui de gelo de 100 gramas passar para a água a 60 graus Celsius. E me deu os dados, né? O calor sensível do gelo, o calor sensível da água e o calor latente de fusão do gelo. Então vamos lá fazer para nossa conta então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Quantidade de calor seria o quê? Quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível de novo, né? Se eu colocar aqui vai ficar quantidade de calor é igual calor sensível, vamos lembrar? MC delta T. Então aqui, ó, MC delta T de quê? Do gelo mais calor latente de fusão. Então vai ficar M vezes L de fusão mais calor sensível agora da água que era do gelo, né? Da água do gelo. Então vai ficar quanto? MC delta T da água. E aí é só colocar o quê? Os valores e fazer e achar a quantidade de calor total que eu preciso para passar de menos 10 para 60. Então vamos lá. Quantidade de calor é igual a massa, 100 gramas. Beleza. Calor sensível do gelo, 0,5. O dado que ele deu pra gente, né? E aí eu vou fazer o seguinte, qual que é o delta T? É final menos inicial, que está passando daqui para cá, né? Então, final menos inicial, ou seja, 0 menos 10. Vai ficar aqui, ó, 0 menos 10. A massa de gelo é 100. O calor sensível de fusão dele é 80. Calor sensível, não, desculpa, calor latente de fusão dele é 80, mais a parênteses, a massa continua 100, né? Que não muda a massa, certo? O calor sensível da água é 1 e 60 menos 0. Então aqui vai ficar, ó, tira esse parênteses aqui, ó, vai ficar 60 menos 0, certo? Colocamos os dados, agora é só fazer o quê? O cálculo. Então, quantidade de calor é 0 menos 10 é 10. 10 vezes 0,5 é 5. 5 vezes 100, 500. Mais 100 vezes 80, 8.000. Mais 60 menos 0, 60. 100 vezes 60, 6.000. Então, a nossa quantidade de calor total para eu passar o gelo de menos 10 para água, né, líquido a 60 vai ser 14.500 calorias. Tá aí
a nossa resposta. Então, pessoal, toda vez que vocês têm um tipo de exercício assim, faz o esquema para ficar mais fácil vocês visualizarem o que vocês têm que fazer, certo? Ah, outra coisa, só para a gente fechar aqui. Lembra que eu falei o seguinte? Eu tenho que o calor latente de fusão, por exemplo, da água, até que está no exercício aqui, é 80 calorias por grama. Se eu voltar da água para o sólido, o meu calor latente é o mesmo, que é o meu calor latente de solidificação, né? Então seria aqui o meu L de solidificação é também 80 calorias, certo? Só que nesse caso, como eu estou retirando energia térmica, ou seja, calor, ela vai ser o quê? Negativa. E o de vaporização de ebulição, que nós vimos também da água, só como exemplo, né? Vaporização é 540 calorias por gramas. E o de condensação ou liquefação é o mesmo. Só que como você está retirando, né, que você está fazendo uma condensação, você está retirando energia, calor, então ele também é negativo. O que nós concluímos? Nós concluímos o seguinte, que o calor latente de solidificação é menos o calor latente de fusão. E o calor latente de condensação é menos o calor latente de vaporização. Certo? Isso às vezes o exercício vai te dar os sinais, às vezes não, né? É provável que na maioria das vezes ele não te dá o sinal, que quando você está na condensação e na solidificação são sinais negativos. Então você tem que saber os sinais aí que você está, né, retirando energia, então logo vai ser negativo, certo? Ok? Então pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Não deixa de dar aí o joinha, se inscreva no canal e quem é inscrito, muito obrigado por estar inscrito no canal, ok? E até a nossa próxima aula, beleza? Tchau, tchau para vocês.